Cristiano Matias com vocês. Estamos aqui com o nosso curso de Teologia Online e nessa feita estamos dando dicas de oratória para pregadores, para você que é um pregador ainda inexperiente, iniciando o seu ministério na arte da pregação. Então, nesta aula, vamos falar sobre 9 dicas de oratória para pregadores iniciantes. Você já prega na igreja, mas quer melhorar ainda mais suas pregações? Nunca pregou antes, mas sente o chamado para o ministério da pregação? Neste artigo que vamos trazer ao teu coração aqui nesta manhã, e transformando estes pontos em ferramentas para que você possa melhorar a sua oratória. Primeiro, não veja a ansiedade como sua inimiga. A ansiedade não é necessariamente ruim, pois ela nos coloca em sinal de alerta para que possamos preparar um sermão com melhor qualidade. A ansiedade, ela é saudável e é uma forma do organismo que nós temos como seres humanos colocar o sinal de alerta para que possamos preparar um sermão com uma qualidade muito mais excelente. Então, a ansiedade também é uma forma do organismo levantar o nosso sinal de alerta para perceber se ela está muito excessiva. Se essa ansiedade é muito excessiva, então é sinal de que nós precisamos de ajuda. E pode ser um indício de um transtorno emocional que precisa ser tratada. Então, quando você tem muita ansiedade, você se sente muito nervoso, você passa mal, você fica até mesmo doente ou febril, você precisa de ajuda e um especialista para te ajudar. Segundo, esteja com sua vida de oração em dias. Não adianta querer ir fazer uma pregação se você não está com a sua vida de oração em dia. A oração, ela recarrega a nossa bateria espiritual, podemos assim dizer, e permite que a nossa mente pense nas coisas divinas e não nas terrenas. A oração é a forma de manter a nossa mente conectada ao reino de Deus. Sem oração, é impossível termos uma pregação, um sermão, um estudo, uma palestra bem equilibrada e com sucesso. Precisamos estar com a nossa vida de oração em dias. Terceiro ponto, domine o assunto. É fundamental ter domínio do assunto que você vai ler. Procure sempre estar estudando a Bíblia, se informando sobre temas do cotidiano, como família, filhos, casamento, vício, sexualidade, trabalho, crimes, problemas diversos, problemas políticos e problemas que convergem para a volta de Cristo. Os sinais que evidenciam. Então, você como estudante da Bíblia, você deve estar atento a tudo que está acontecendo em nossa volta. Você precisa também conhecer técnicas que te ajudem a preparar mensagens e sermões que, com conteúdo, venham trazer a atenção dos seus ouvintes para você. Então, você tem que se sentir seguro para isso. Se você não tiver segurança para chegar até os seus ouvintes, não vai dar certo. Vai ter problemas na sua ministração. Quando você sabe o que está fazendo e tem certeza que estudou o texto de forma coerente e com bastante exaustão, você vai ter domínio. Perceba, sem domínio é impossível você transmitir segurança através da pregação aos seus ouvintes. Então, quando você sabe o que está fazendo, é porque você tem certeza que você estudou o texto bíblico de forma correta, e quando compreende as necessidades dos seus ouvintes, você vai para o púlpito tranquilo. Os ouvintes vão estar com o seu coração preparado para ouvir tudo quanto tem de Deus através da sua vida para lhes oferecer. Em quarto ponto, organize a sua pregação. Sua pregação precisa ter início, meio e fim. Fazer uma boa pregação vai além de juntar vários textos e versículos bíblicos e sair falando sem uma organização. Se você quiser realmente ser um bom pregador e aprender como montar suas pregações, você vai ter que se capacitar. E para isso nós recomendamos que faça um curso teológico. E nesse curso você vai aprender a desenvolver o dom e o talento que Deus te deu. Agora preste atenção. Como você vai pregar uma mensagem, e eu vou te dar um exemplo básico aqui que você já ouviu muitas vezes. E eu já ouvi inúmeras vezes. O pregador da noite chega despreparado, desqualificado no púlpito. E ele simplesmente lê um texto bíblico, ou um versículo que seja, e ele simplesmente desaparece do texto.
ele fica 30 minutos, 40 minutos, até mesmo uma hora, falando sobre assuntos aleatórios e se esquece do texto que foi lido. E quando está finalizando a mensagem, ele vai dizer assim: olha, agora eu vou começar a minha pregação. Já no fim da mensagem. Isso é um absurdo. Isso é inadmissível para um pregador que teme a Deus e que lê exaustivamente, que estuda exaustivamente os textos sagrados. Isto com meditação, com oração e com temor a Deus. Em quinto ponto, pregue mais vezes. Quanto mais você se familiarizar com a Bíblia e com o público, você se sentirá cada vez mais à vontade durante suas pregações. Mas não confunda estar mais à vontade em estar no púlpito brincando, criando piadas ou mentindo sobre coisas que você não viu, ou que você nunca experimentou, ou que você nunca passou por estas experiências. É muito importante você lembrar, quando você assume a tribuna, um altar, o púlpito, a Bíblia Sagrada diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós não podemos perder. O púlpito não é lugar para mentiras, para piadas, gracejos, enganos, falsidades e coisas semelhantes. O púlpito é lugar para você expressar a verdade divina e transmitir o texto bíblico de forma expositiva. Se você expor o texto bíblico com verdades de Deus, as pessoas vão ser atraídas à sua mensagem e crescerão diante do Todo-Poderoso de forma muito especial. Sexto ponto. Vá ao púlpito com motivação certa. Quando você chega no altar, você tem que ter a motivação certa. Faça isso para que Cristo apareça em você. Não seja motivado porque você vai ganhar uma oferta para pregar. Não seja motivado porque é uma grande igreja que você vai pregar. Não se sinta motivado simplesmente porque recebeu o convite de um pastor muito importante da sua localidade ou do seu campo eclesiástico. Não. Sinta-se motivado porque você tem um chamado divino e que Cristo é a prioridade, é o centro da sua vida e também do seu sermão, da sua mensagem, do seu ensino, da sua palestra. Vá ao púlpito com a motivação certa, que é Cristo. Deixe o egocentrismo de lado. Jesus é o centro, o homem não é o centro. Em João 3,30, a Bíblia Sagrada está dizendo para mim e para você: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, todas as vezes que você subir ao púlpito, que ele se apareça e que o homem desapareça. Em João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer. Se o Senhor retirar o Espírito Santo da sua vida, você não passa de nada no altar de Deus. Então lembre-se, o altar não é seu, o altar pertence ao Senhor. O centro da mensagem é Cristo. Sétimo ponto, não gere repulsa. Lembre da última pregação que você assistiu e definitivamente não gostou da oratória do pregador. Veja, com certeza já deve ter acontecido isso pelo menos uma vez na sua vida. Comigo aconteceu algumas vezes. Existem alguns comportamentos que geram repulsa nas pessoas que estão assistindo a pregação. Falar, e às vezes não é somente o falar, é um falar gritante, sem entendimento e sem sabedoria nenhuma, apenas gritando com palavras de chavão, gritando palavras aleatórias, mandando as pessoas levantarem as mãos sem nenhum tipo de cerimônias, enfim. Não existe um ponto determinado para que aquelas mãos sejam levantadas na hora real. Levante a sua mão, fale isso ou aquilo, você entendeu? Olhe para o olho do seu irmão, arregala os olhos do seu irmão aí e olha para dentro dele. Essas coisas não são coisas que devem ser proferidas por um bom pregador, que teme a Deus e que vive a mensagem central de Cristo levada ao coração dos ouvintes. Porque a mensagem de Cristo, ela deve ser pura, central para a salvação, para a renovação e para a transformação das pessoas. Então veja que alguns comportamentos que geram repulsa são centralizados por modismo, chavões e mau conhecimento das pessoas acerca das leis do Senhor e da sua palavra. Muitos pregadores falam rápido demais e acabam se perdendo, enrolando demais as frases e acabam confundindo os ouvintes. Então, pare e pense bem.
nos tipos de comportamento que você gostaria de ver em um pregador, então procure evitá-los em suas pregações. O mais importante é que você se sinta bem em Cristo e esteja com a sua mente plenamente inspirada através do Espírito Santo. Oitavo ponto, gere conexão. Da mesma forma que existem comportamentos que geram repulsa, existem os comportamentos que geram conexão com o público, unidade. Você se liga ao coração do público através do Espírito Santo. Veja, não é através de uma palavra persuasiva de homens, não é pelo teu conhecimento, pela tua oratória, pelo teu vernáculo de um português bem afiado, não. Ela vai estar conectada através do Espírito Santo ao coração das pessoas. Tente lembrar de uma pregação que você foi motivado a permanecer sentado sem vontade de se levantar. É esta mensagem que você deve pregar. Então veja, se você gera conexão com o texto, então você não tem vontade de se levantar para sair. Você quer ouvir o pregador hoje, quer ouvir amanhã, e sempre que ele estiver ali nas redondezas ou na sua comunidade em que você desenvolve a sua vida cristã em atividade. Então, lembre-se, o comportamento que você puder imitar de bons oradores servirá de exemplo para o crescimento da sua vida como um pregador evidente nesses dias que nós vivemos. Então, gere conexão. E em nono ponto, já finalizando nossa aula de hoje, cuidado com a autossabotagem. Evitem desculpas do tipo, olha, o pastor não me avisou, os irmãos, eu peço perdão, a igreja, eu peço perdão porque eu não estava preparado para pregar essa noite, mas vamos abrir a Bíblia e transmitir uma palavra de Deus ao teu coração. Calma, não é assim. Todo pregador deve estar pronto. Todo pregador deve ter a sua aljava cheia de flechas. Você não pode ficar desocupado na sua casa, vivendo somente pelo seu bel prazer, pelas coisas desta vida. Você deve estar preparado para transmitir sempre uma mensagem de Deus. Você deve sempre ter uma mensagem reservada que você já tem estudado durante aqueles dias. Se você ficou 2 semanas sem oportunidade, então você teve 2 semanas para se aperfeiçoar naquela pregação, para estudar mais aquele texto, para orar mais sobre aquele assunto, para descobrir mais curiosidades e mais profundidade naquilo que você está lendo. Então, você não se preparou porque você não quis. Isto é uma autossabotagem. Você está se enganando. Então, você não vai dizer, mas estamos aqui diante do pastor fulano, irmãos, é muito difícil pregar perto desse pastor. Pare com isso. Evite esse tipo de autossabotagem, se colocando menor do que aquele pastor, ou qualquer que seja o indivíduo que esteja presente. Seja você mesmo, seja autêntico. Queridos, estamos aqui esta noite. Muito obrigado por essa oportunidade, pastor desta igreja, a comunidade cristã que aqui congrega, ao Deus dos céus que me concede essa bênção. Vamos transmitir uma mensagem de Deus ao seu coração. Pronto! Faça a sua parte como um servo de Deus chamado para ser pregador do Evangelho, ministro de Deus na face da terra. Entendido? Não passe para outra pessoa o chamado que é seu. E não se diminua diante do público que está te ouvindo, porque com muita verdade, eu já ouvi isso pós-púlpito, pós-culto, pessoas dizendo, poxa, o pregador é tão bom, mas chegou se rebaixando, dizendo que era menor que o pastor. Eu achei muito feio aquilo. Não faça isso. Coloque uma regra no seu coração. Eu estou aqui porque eu tenho um chamado. Eu estou aqui porque Deus me vocacionou. Eu estou aqui porque eu fui qualificado pelo Espírito Santo e eu tive a oportunidade de representar o meu Deus através da sua palavra essa noite. Faça isso e tenha sucesso na sua vida ministerial. Finalizando, concluindo para você, deixo apenas aqui um reflexo das 9 dicas de oratória que falamos aqui nesta aula. Não veja a ansiedade como sua inimiga. Esteja com a sua vida de oração sempre em dias. Domine sempre o assunto que você vai falar. Organize a sua pregação nos tópicos corretos. Introdução, tópico 1, subtópico 1, 2 ou 3, segundo tópico, terceiro tópico e conclusão. Sempre organize bem a sua pregação, sempre com sabedoria. Se você não ler, se você não estudar, você vai trazer apenas um falso
conhecimento aos ouvintes. Vá ao púlpito e ao público com a motivação certa. Não gere repulsa, gere conexão e cuidado com a autossabotagem. Espero que essas 9 dicas que passamos aqui para vocês nesta aula lhes sirva de entendimento e de um ponto de visão para que você cresça na arte da pregação. Mas não se esqueça, o pregador que não ora é apenas um falador no meio de uma multidão. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima aula. Paz do Senhor.